Senhoras e senhores, à medida que o Donald Trump vai sepultando a concorrente dos republicanos, né, mais uma vitória expressiva do Donald Trump, e à medida que o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente, dá sinais claros de problemas de ordem cognitiva, dá sinais claros de fraqueza política, dá sinais claros, né, de baixo poder de articulação, de novas alianças, automaticamente o mundo entra agora naquela questão do relógio, né, o time. Então, as velhas políticas que voltaram ao jogo, né, ou ganharam força, tanto que tiveram aí a invasão da Ucrânia, a saída lá do Afeganistão de modo vexatório, né, nós tivemos também a Israel e Hamas, e por aí vai. Então, o mundo voltou nessa sensação real de uma terceira grande guerra mundial, e os antigos agentes que colocaram essas pautas em alta ficam preocupados. Então eles estão indo contra o relógio, sabendo que o Donald Trump tem chances reais de vencer e não será impedido na justiça. O que tudo indica, Donald Trump terá uma vitória esmagadora. Até personalidades públicas e até personalidades do campo político afirmaram que mudaram de posicionamentos, vão votar no Donald Trump. Há uma questão aqui quanto ao vice, né? Uma questão aí importante, não se sabe quem será o vice do Donald Trump. Algum senador importante, ou o próprio Ron DeSantis da Flórida, que me parece estar brigando com o Trump ainda, está exigindo alguma coisa, está competindo por alguma coisa e provavelmente está brigando no partido para ser vice do Donald Trump. Ele que logo na primeira votação, ali no caucus, ele já pediu imediatamente, tirou a sua candidatura e se tornou então aqui um apoiador da candidatura do Donald Trump. Então, hoje teve até uma coisa muito engraçada, teve um vídeo bem hilário de uma televisão italiana debochando, assim como a televisão saudita fez isso, uma televisão italiana zombando do Biden, que veio assim andando igual um zumbi e trocando as bolas, enfim. Mas o assunto central aqui do nosso bate-papo é sobre a OTAN. O Stoltenberg, que eu falei, lembra dos agentes que eu falei, que estão contando aí, é uma questão de time, contando as horas, né? Inclusive o Portal Político deu uma declaração, o Portal Político liberou uma manchete, um artigo, perdão, falando sobre os profissionais de tecnologia, Big Tech, está preocupada e realmente olhando para o relógio diante da possibilidade real do Donald Trump voltar. Isso vai mexer, né, em muita coisa no mundo. E há uma preocupação, então, da Intel, por exemplo, do setor de tecnologia, das Big Techs. Mas falando dos agentes que trabalharam muito bem e escolheram a guerra, não diferentemente a OTAN também escolheu um conflito total. Essa é uma matéria, né, e essa matéria está circulando nos portais de geopolítica. Eu estou olhando aqui, por exemplo, um portal que está afirmando que o Stoltenberg, que está para passar o bastão como diretor-geral da Aliança Militar, né, da OTAN, ou NATO, o Stoltenberg está passando o bastão, está passando a liderança. Mas ele afirmou, né, portanto o diretor da OTAN afirmou que é questão de tempo, né, ele confirmou a Ucrânia como fazendo parte, sendo aceita, aderindo à aliança militar, ao tratado militar, o que automaticamente empurra o mundo para a Terceira Grande Guerra Mundial. Engraçado é que o próprio Zelensky disse que, olha, apesar da ajuda dos Estados Unidos, é uma luta muito dura. E quem está olhando ali de fato as vitórias da Rússia, as vitórias da Ucrânia, percebe que a Ucrânia perdeu a guerra. A Ucrânia não consegue grandes vitórias, e a Rússia sim consegue grandes vitórias ali, numa guerra dura demais. Então, não só a fala do Zelensky, mas uma análise clara dos analistas que estão acompanhando a evolução da guerra, o desdobramento dessa guerra da Ucrânia para a Europa é o que preocupa. E essa questão da OTAN declarar que a Ucrânia fará parte da aliança, coisa que eles vêm postergando há muito tempo,
e sabem, inclusive estão correndo diante da vitória do Donald Trump, a possível vitória do Donald Trump, né? Cada vez mais e mais real vitória do Donald Trump, os países estão correndo para aprovar o investimento maior em segurança, que essa foi uma reclamação do Donald Trump. Se os países que compõem a Aliança do Atlântico Norte, a Aliança Militar do Atlântico Norte, não investirem X do seu PIB para a segurança, para investimento de defesa, os Estados Unidos, que são os maiores investidores, vão deixar a OTAN. Ele ameaçou isso enquanto era presidente dos Estados Unidos. E agora, na possibilidade real do Donald Trump voltar ao poder, voltar ao jogo, os países estão correndo para aprovar, então, um investimento maior. Tem um coeficiente ali que o Donald Trump exigiu de investimento em defesa e segurança dos países que compõem a aliança. E não só isso, eles estão mexendo tudo para que garantam a adesão da Ucrânia na Aliança do Atlântico Norte, quer dizer, na OTAN. Então, o que significa que eles simplesmente estão empurrando o mundo para a Terceira Grande Guerra Mundial. Porque aí, no caso, a guerra não será mais contra a Ucrânia, a guerra será contra os países da Europa. Logo, a guerra será para a Europa. A Europa escolheu, então, o fim do mundo, né? O Stoltenberg escolheu o fim do mundo. Como eu disse, ele está para passar o bastão. Então, assim, os senhores do mundo, né, os belicistas, estão cada vez mais e mais deixando esse cenário claro. Se vocês lembrarem comigo aqui, lideranças militares da Alemanha, da Suécia, da Finlândia, falaram inclusive para a população se preparar, para os civis se prepararem para uma guerra. Então aqui não tem interpretação da minha parte, eu não estou colocando para você uma informação vazia, estou te dando várias fontes. Então, a gente vai conectando as peças, que tem essa questão da eleição norte-americana é muito importante. Falando em coisas importantes, eu já vou concluir o papo aqui, falando em coisas importantes, eu não posso deixar de mencionar o evento ontem no Brasil, né? A fala mais contundente, a fala mais importante, é a fala que mexeu e que vai repercutir, né, no dia, ainda hoje ou amanhã, nos próximos dias, vai ter uma resposta da Corte do Brasil diante do evento ontem na Paulista, né? Bom, a fala mais importante, mais contundente, uma crítica mais forte, fazendo uma retrospectiva, e para mim ele não errou, não inventou nada, foi a fala do pastor Silas Malafaia. Essa fala foi bem forte, está repercutindo em todas as mídias, e a mídia internacional está dando assunto, está dando notoriedade, coisa que a mídia nacional tentou abafar. A USP, né, com o seu setor de análise ali, tentou mostrar que tinham 180 mil pessoas. Isso é vergonhoso. Ali tinha mais de 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas, né? Foi uma manifestação histórica. Deu para ver claramente a estratégia do Bolsonaro em fazer muito mais uma perspectiva pela restauração do Estado Democrático de Direito do que tecer qualquer comentário mais crítico aos membros da Corte do Brasil, provando então que os caras têm total poder. E, segundo informações da própria grande mídia, a Corte Suprema do país avisou que nada mudou, ou seja, falando sobre a possível prisão, que vê materialidade suficiente para, no momento certo, prender o presidente. É claro que isso mostra o capital político que o bolsonarismo tem, né? E figuras importantes ali do núcleo duro do bolsonarismo estavam presentes, e outros virão, além de alguns governadores, mas outros virão nas próximas manifestações, né? Dando mais uma vez um exemplo de civilidade, de organização, né? De coerência, de ética, de limpeza, como sempre foi, né? Só a história do golpe que ficou muito mal contada e deturparam inclusive a história toda para prender ambulante, para prender senhorinhas, para condenar pastor que vendia caldo de cana para sustentar a sua família, como golpistas, enquanto, na verdade, os verdadeiros golpistas estão exercendo total poder, invertendo toda a lógica da denúncia, que é o exemplo de Marajó. Como agora, a gente sabe qual é a família poderosa que manda no Marajó, não só que manda no Marajó, mas que manda no Pará. A gente sabe quais são os agentes políticos que não têm interesse que o Cabrini faça uma reportagem. E agora o ministro dos Direitos Humanos está invertendo a lógica, inclusive botando o Ministério Público para poder investigar, né? E por aí vai, os órgãos federais, os órgãos governamentais para investigar quem está compartilhando fake news sobre Marajó. Então os caras querem construir uma blindagem para não se revelar a verdade. Por que eles têm tanto medo da verdade, enquanto a própria população está gritando e pedindo socorro
enquanto o governo abandonou os programas que socorriam os pequenos, os mais necessitados. Bom, senhoras e senhores, assim como nós temos um contexto envolvendo a Europa, que é muito maior, que é muito crítico, e os principais agentes da Europa, né, os principais líderes da Europa, assim como Macron escolheu penalizar os seus agricultores, né, o agronegócio, assim como a Alemanha, assim como a França, assim como o Reino Unido, né, eles escolheram o globalismo, escolheram a guerra, de igual modo o presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né, a classe política e jurídica escolheu uma peça que encaixa nessa visão mundial aí, que fez hoje, inclusive o Guterres, chorar, dizendo que o mundo não está entendendo o que pode acontecer, né, esperneando. Bom, Guterres é o chefe-geral da ONU. Senhoras e senhores, eu paro por aqui. Outras informações eu volto amanhã conversando com você já no horário ajustado. Obrigado, que o Eterno abençoe vocês. Nos compete agora informar, orar e preparar você. Falando sobre preparação, eu reforço, assistam o nosso primeiro episódio da série documental Sociedades Secretas, o Véu do Poder. Está aqui, além do Véu do Poder, o link está aqui embaixo. E também, 19h30 amanhã, tem aula, né, sobre o arrebatamento, para vocês entenderem a ordem das coisas, se existe arrebatamento secreto, se não existe, né, um evento em duas fases, falando sobre a volta de Jesus ou não, pré- ou pós-tribulacionismo, como encaixa a figura do anticristo nesse momento do arrebatamento e de acordo com as visões escatológicas sobre os tipos de arrebatamento, etc. Bom, link está aqui embaixo, obrigado, que o Eterno abençoe, tchau, tchau.